Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em Belo Horizonte visitando o professor Nelson Vaz e queremos conversar, né, sobre os temas que estão pressionando a opinião pública, que estão pressionando a política pública de saúde. E o assunto principal é essas epidemias, né, que estão aí assolando a população brasileira, em especial o Zika vírus, mas também o chikungunya e também a dengue, né, que todo ano vão surgir na nossa população. Então o professor Nelson Vaz tem uma longa experiência no campo da imunologia e tem acompanhado esse assunto e visto algumas contradições, né, algumas questões que deixam de ser abordadas pela mídia, né, pela comunidade científica, e que são de muito grande importância para que todos saibam o que está acontecendo. Professor, qual é a sua visão sobre a Zika? O que é a Zika? Por que uma epidemia desse tipo insiste em ocorrer, né, todos os anos na população brasileira? E a maneira como o debate público está se encaminhando e a política pública está se encaminhando na sua visão? O que o senhor tem visto? Bom, eu faria 3 comentários inicialmente. Primeiro é que a situação política apagou completamente do noticiário a gravidade desse problema que nós estamos vivendo, né? O segundo é de que a microcefalia, quer dizer, os defeitos congênitos atribuídos à infecção pelo Zika vírus são uma tragédia, uma catástrofe inaudita na humanidade. Quer dizer, como é que uma situação dessas pode ficar escondida, pode ficar omitida do noticiário, com 500 crianças deformadas que vão levar uma vida miserável, né? E a terceira coisa é o que a gente pode fazer a respeito disso. Como cidadão, o que eu penso, eu entendo pouco de epidemiologia, mas eu entendo que as nossas megalópolis, as nossas cidades cresceram de uma forma desordenada e agora é praticamente impossível fazer o que o Oswaldo Cruz fez com os mata-mosquitos quando combateu a febre amarela, que era transmitida pelo mesmo Aedes, né? Eu acho muito difícil controlar o crescimento desses mosquitos numa época como a nossa, que é uma época de chuva, calor, muita coisa favorável ao crescimento do mosquito. A segunda coisa é que não são 3 vírus, são 4, né? Porque tem o vírus da febre amarela, que vive aí endemicamente em animais silvestres, na Mata Atlântica, ao nosso redor, no qual, que é uma infecção bem mais grave que as outras 3, né, que mata em alguns dias. Nós não tememos tanto essa infecção porque existe uma vacina extremamente eficaz contra a febre amarela, que protege, uma imunização protege praticamente para a vida inteira. Então a pergunta evidente é por que não existe uma vacina contra os outros 3 vírus, que são a mesma família do vírus da febre amarela, que chama flavivírus, né? E a resposta é muito simples e desoladora: nós não sabemos inventar vacinas. Quer dizer, as vacinas que nós temos, umas boas, outras médias, a maioria não dá certo, são inventadas por experiência e erro. Quer dizer, não existe uma regra geral, um procedimento padrão para a produção de vacinas, porque a ideia que o público tem da atividade imunológica, que é, infelizmente, também compartilhada por uma boa parcela dos imunologistas, dos especialistas, é que nós somos habitados por um fantasma imunológico, que é ao mesmo tempo um gênio bioquímico, porque consegue perceber diferenças entre moléculas estranhas que entram no corpo, no meio dos milhares de moléculas diferentes que nós temos, todas em movimento, e esse fantasma consegue detectar diferenças sutis e mobilizar mecanismos para eliminá-las mais rapidamente. E a segunda coisa é que esse fantasma não serve, ele obedece ao que a gente faz, né? As crianças, todas as crianças
diferentes tomam a mesma gotinha do vírus da poliomielite, todas ficam imunizadas contra a poliomielite, porque é uma história de Pinóquio ao contrário, em vez de ser um boneco de pau virando gente, são todas as crianças com toda a sua individualidade seguindo uma norma que funciona. Quer dizer, a ideia é muito poderosa. Quer dizer, a ideia de que os micróbios fabricam venenos, ou que os vírus circulam, que nós temos antídotos que são neutralizantes e que o corpo faz sob medida, quando necessário, e que acaba com eles, essa ideia é simples demais para ser verdade. E a mídia não faz outra coisa a não ser reforçá-la a cada dia, a cada momento. As mensagens que a gente tem é essa, que a gente vive num mundo perigoso e que o corpo tem capacidade para se defender. Isso não deveria ser abordado com essa simplicidade mutilante. Como deveria ser abordado? Bom, a biologia nos últimos, digamos, 20 anos sofreu uma imensa transformação no entendimento que a gente teve do mundo microbiano. Quer dizer, nós vivemos imersos numa sopa de micróbios, né? O cálculo que a gente tem de 10 a 20 micróbios para cada célula do nosso corpo. E chamar esses micróbios de não patogênicos é o mesmo erro irônico de chamar a grande maioria dos animais de invertebrados, porque eles não têm uma coisa que nós temos, que são as vértebras, né? A massa de animais no mundo não tem vértebras. Então, a massa de micróbios do mundo não é patogênica, não produz isso que a gente chama de doença. Então, nós estamos aprendendo a entender esse mundo em que nós sempre vivemos, né? De uma maneira diferente. E os vírus. Eu tenho um amigo que pensou que a gente podia fazer uma série de vídeos com perguntas simples e respostas para a população, e ele resolveu fazer a primeira pergunta simples que ele me fez, foi: o Nelson, o que realmente são os vírus? Poxa, eu conheço poucas perguntas com uma complexidade comparável a essa, né? Porque os vírus, assim como nós descobrimos que o mundo é microbiano, então esses micróbios são infectados por vírus, eles não ficam doentes, eles são infectados por vírus e destruídos por vírus. Eu não chamaria isso de doença, mas tem mais de 1 trilhão de vírus bacteriófagos, quer dizer, vírus que infectam bactérias, por litro de água do mar limpa. Quer dizer, quando você dá um mergulho na água limpa de Porto Seguro, você mergulha numa sopa de vírus também. O Google Earth no computador permite você rodar a Terra de uma maneira que você põe o Oceano Pacífico na sua frente e ele toma praticamente o planeta inteiro. Quer dizer, o Pacífico é metade do planeta. O fundo do Pacífico é coberto por um biofilme de arqueias, que são micróbios também parecendo bactérias, mas diferentes de bactérias, em reprodução. Quer dizer, você imaginar que metade da Terra tem um tapete de coisas vivas no fundo dos oceanos. Quer dizer, a gente não conhece esse lugar onde a gente vive até agora. E nós temos feito muita besteira do jeito que a gente vive, a maneira como a gente arrumou as nossas cidades, a desigualdade nas nossas populações. Isso aí é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, mas eu acho que a gravidade do momento é nós estamos vivendo uma seca grave no país, com reservatórios que não chegam a 30%, não vão dar conta de atravessar o período de seca. Nós mexemos na máquina do clima, quer dizer, o clima realmente não é mais o que era. Nós temos essas epidemias afetando a população mais desvalida, com muito mais gravidade, e, em particular, essa história do Zika, quer dizer, da microcefalia, que é uma tragédia para a humanidade. Isso é um problema planetário. Quer dizer, uma coisa inaudita que nunca aconteceu antes. A gente precisa entender isso.